adultos. Desliguem, por favor, os áudios, gente. Vamos lá. Então, lembrando, a gente fala a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Muita gente fala errado, fala o EJA, não é o EJA, é a EJA, ok? Então, esses três autores se uniram, Gustasac, Veigas e Barcelos, se uniram, fizeram uma pesquisa, por isso que foi publicado o livro, eles fizeram uma pesquisa, né, de campo aí, verificando o perfil dos profissionais que trabalham com a EJA, tá? E assim, pesquisaram as formações das faculdades que são dadas, né? Faculdades que formam professores, principalmente nos cursos de pedagogia ou outras licenciaturas, tá? Então, eles também vão fazer uma crítica a respeito dessas formações, certo? Porque nós sabemos que, aí é uma coisa que a gente tem que concordar, assim, gente, nem tudo que os autores falam, muitos professores concordam, porque eles não estão em sala de aula, né? Porém, mesmo que a gente não concorde com alguns autores, nós vamos ter que falar amém para eles, porque não é a nossa opinião que vai valer na prova do concurso, é a fala deles, né? Então, a gente vai ter que concordar com eles, pelo menos, para fazer a prova do concurso, tá? Mas, no caso desses três autores, né, o Gustasac, o Veigas e o Barcelos, eu também concordo com eles. A maioria dos cursos de pedagogia, dos cursos de graduação, não formam o professor para dar aula na EJA, né? A gente sabe, assim como é defasado as outras áreas, também é defasado essa formação. Então, ninguém sai preparado da faculdade para entrar numa sala de aula de EJA, que é um perfil diferenciado, né? É uma clientela diferente, a abordagem tem que ser diferente, ok? Nós temos que trabalhar com a autoestima deles, então assim, tudo diferente. E nem sempre o professor que pega esta sala da EJA tem o perfil da EJA, tá? E conforme conforme os autores, no caso, isso se deve à má formação nos cursos de pedagogia e outras licenciaturas, tá? Mas vamos ver passo a passo aí sobre eles. Vamos lá? Vamos lá. Falar de educação de jovens e adultos é traçar a história de pessoas que não vivenciaram, por diversos motivos, a escolarização que hoje é obrigatória. Então, EJA, né, a educação de jovens e adultos, nós já estudamos conforme a legislação que é uma modalidade de ensino e não uma etapa da educação básica, é uma modalidade de ensino, que é voltada àqueles que não tiveram oportunidade, por vários motivos aí, de completar os estudos aí, na idade correta. Então, aqueles que não conseguiram completar na idade correta, vai para a EJA, né? Quem tem 15 anos completos vai se matricular, pode se matricular na EJA do fundamental, quem tem 18 na EJA do ensino médio, ok? Vamos lá. Trata-se de um envolvimento por parte dos professores para além dos conteúdos escolares, que perpassa estímulo e entusiasmo pelo aprender e pela própria profissão. Então, vejam, quem vai dar aula na EJA, conforme os autores, tem que pensar além dos conteúdos. Então, o professor, para ter perfil de EJA, não pode pensar só no meu conteúdo de português, de matemática, de história, geografia, ciências, etc. Ele tem que pensar muito mais, porque ele vai lidar com adultos com histórias diferentes, que já têm uma bagagem diferente, né? Porém, eles não estão, a maioria, se for EJA fundamental, muitos deles não vão estar nem alfabetizados, eles vão voltar porque o sonho é aprender a ler e escrever, por exemplo, né? Então, enfim, por isso que eles falam que vai além dos conteúdos, porque o profissional que vai trabalhar com a EJA não tem que pensar só nos conteúdos, mas sim levantar a autoestima destes alunos, né? Entusiasmar estes alunos, fazer com que eles aprendam, com que eles sintam-se valorizados, motivados, para que também eles não desistam de estudar, né? Então,
precisa ter um perfil diferente para ser professor da EJA, conforme os autores estão falando. E eu também concordo com essa parte aí. Vamos lá, continuando. Reflete-se também o pouco investimento na formação inicial de professores da EJA. Então, aí vem a crítica desses 3 autores aí, tá? Gustav Sack, do Viegas e do Barcelos. Então, eles fazem essa crítica, que não há uma formação inicial correta, né? Precisa de mais investimento, porque ainda nós temos pouco investimento nessa formação inicial de professores da EJA, né? Conforme eles deveriam ter uma disciplina mais profunda, trabalhar o tema EJA nas faculdades de pedagogia e as outras licenciaturas mais ativamente, né? Enfim, uma das propostas é pensar através de estudos de Paulo Freire. Então, conforme os autores, quando nós falamos da EJA, já se remete ao autor Paulo Freire, porque ele deu início aí a maravilhosa, né, o maravilhoso projeto de alfabetização de adultos, né? Então, o Paulo Freire deu um up aí quando se fala de EJA, ok? Porque o Paulo Freire, além da ideia de se trabalhar com um público diferenciado, né, levantando a autoestima deles, ele trabalhava a alfabetização de uma maneira que pegava-se as palavras que tivessem a ver com a rotina desses adultos, né? Então, se fosse a clientela lá, pedreiros, ele utilizava a palavra cimento, né? Tijolo foi a primeira palavra que ele utilizou, e assim por diante. Então, o Paulo Freire, toda vez que nós falamos de EJA, os autores se remetem ao grande Paulo Freire, tá bom? Por quê? A partir de uma pedagogia emancipadora, em que, o que significa isso? Em que o estudante desenvolve seu aprendizado. Então, o aluno constrói o próprio conhecimento, desde Paulo Freire ele já dizia isso, porém o professor será o mediador deste processo. Então, vejam que quando nós falamos professor mediador, não vem só de um autor, vem de vários autores, e assim como vem da legislação. Palavra-chave mediador. O professor não é dono do saber. Se tiver alguma pergunta, alguma resposta no concurso dizendo que o professor é transmissor do saber, está incorreta a questão, pula, né? Elimina, porque o professor ele é mediador do processo. Ele vai ajudar o aluno a se desenvolver, a construir o próprio conhecimento, mesmo que seja na EJA, bom? Então, trabalhar não só conteúdos, né? Autoestima, motivação, etc, tá? Porque vai formar essa pessoa que está na EJA, que já está, vamos dizer assim, com a autoestima baixa, né? Por não, vamos pegar aí, por não saber ler e escrever, por ter parado de estudar e ter que voltar, enfim, porque precisa do certificado para o trabalho, cada um com a sua história, ok? Opa! Então, deu para entender aqui o pensamento desses autores, né? Vamos fechar aí, vamos caminhar juntos aí passo a passo. Então, o pensamento desses autores é em relação à EJA. Principalmente o foco é o perfil do professor que dá aula na EJA. E a crítica que eles fazem é exatamente a formação inicial, os cursos de graduação de pedagogia, que não dão uma ênfase, não trabalham assim profundamente, né? Os alunos não saem preparados para dar aula na EJA, tá? Que tem que ter um perfil diferenciado. Então, é esse o pensamento desses autores. E daí, quem eles citam? O famoso Paulo Freire é citado, tá? Gente, um detalhe muito importante aí, agora eu lembrei, na prova do concurso pode acontecer, vamos supor,
Vocês têm a lista aí com o nome de 39 autores, né, para ser trabalhado. 39 autores, só que alguns escrevem juntos, né? 39 é o todo, mas alguns escrevem juntos aí. Não podemos esquecer que muitos autores citam outros autores. Aí você fala assim, não, por exemplo, nossa, mas na bibliografia do concurso, no edital, lá não marca que ia cair Paulo Freire. Lá não marca, mas os autores citaram ele. Deu para entender? Então, se cair alguma coisa relacionada, tá correto, o edital não tá errado. Por quê? Quem estudou para o concurso sabe que dentro dos autores eles vão citar outros autores. Por exemplo, estes 3 autores citaram Paulo Freire, tem outro autor que vai citar Piaget, tem outro autor que vai citar Vygotsky, que não consta lá na bibliografia o nome, mas eles citam, né? Então a gente tem que